Por quê? O IBFC não vai trazer um tema difícil, ele vai trazer um tema bem fácil para os analistas, certo? Até mesmo para os bibliotecários. Tema bem palatável mesmo, certo? Bibliotecários sem falar menos, mas analistas judiciários com certeza. A banca, vocês vão ver aqui nos exemplos, tá? A banca gosta de temas bem fáceis. O que acontece com o tema fácil é que a gente tende a reproduzir com certo automatismo mental. E a gente transfere aquele conhecimento jurídico, da forma como ele está, para o texto. Sem nenhuma preocupação em dissertar, que é o processo de esclarecimento. Tá? Então esse que é o problema. Uns vão entregar um texto que mais parece uma minuta legislativa e outros vão entregar um texto que é uma dissertação. São gêneros completamente diferentes. Ou, para quem gosta de usar o aspecto de tipologias completamente diferentes. Tá bom? Eu prefiro gênero porque abarca tudo. O estudo de caso, que vai ser tarefa para quem vai fazer especialidade de administrador, TI, assistente social, contador, enfermeiro, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, médico, psicólogo. O estudo de caso é bem interessante. Por quê? Porque ele parte sim do conhecimento técnico aplicado ao caso. O caso que a banca vai te dar, a história fictícia, será o exemplo da aplicação desse conhecimento técnico. Então, por exemplo, se o aluno do item A vai falar com mais abrangência sobre determinado instituto da sua área de conhecimento, né? Ele vai falar com essa abrangência, ele vai começar de algo geral para algo particular, certo? Então a evolução vai ser esta aqui na dissertação. O pessoal do estudo de caso começará por algo mais particular, aplicado àquela situação que a banca trouxe, tá? É uma coisa bem mais direta, vamos dizer assim. Mas vamos falar a verdade agora para todo mundo. Então aqui eu falei sobre o que o edital apresenta. Vamos falar de IBFC na prática. Vocês vão notar que na aula 1, de todos os cargos, né, que o turma de redação concursos propôs, o que acontece na aula 1? Vocês terão olha só, tanto aula de dissertação, de conhecimento específico, quanto aula de estudo de caso, para todo mundo. Por quê? Porque esta banca chega na hora H, nem sempre cumpre a risco que está no edital. Então é muito comum, às vezes, para a área jurídica, por exemplo, propõe um texto dissertativo, chega a hora que é um estudo de caso. Aí tem aluno que vira e fala assim, eu vou pedir anulação da prova. Não consegue, sabe? Porque não deixa de ser dissertação, até porque a dissertação é a base do estudo de caso, que é o esclarecimento. E mesmo o pessoal, eu sou administrador, vou fazer estudo de caso. Às vezes a banca te faz uma pergunta muito direta, que não passa de uma dissertação. Então a gente não pode ficar com essa ideia de que a banca, só porque ela fez essa secção, ela vai cumprir isso a 100% dessa forma. Gente, eu dou um exemplo muito recente. Prova da Polícia Civil do Ceará, acho que foi isso, 2021, né? A banca previa lá, acho que 3 questões ou 2 questões por cargo, uma coisa assim. Houve o escrivão, por exemplo, que pegou 2 estudos de caso, o investigador pegou uma questão comum, um estudo de caso. A banca não quis nem saber, ela jogou aquilo ali, tá? Então, falando, aí a gente está mexendo na realidade das provas. Por isso que eu, de forma já precavida, não é? Eu vou trazer para o meu aluno os dois formatos, para que ele assista as aulas e, inclusive, ele pratique os 2 formatos. É importante. Vamos lá. Prova discursiva será composta de uma questão de conhecimento específico. Está vendo? O problema está aqui, ó. Quando a banca joga isso aqui, ela faz o que ela quiser, tá certo? Sobre o conhecimento constante no anexo 2 deste edital, de acordo com cargo e especialidade, será avaliada em 40 pontos. Deverá ser elaborada em um mínimo de 25 e um máximo de 30 linhas. Então, vamos pensar aqui algumas questões para você saber sobre este item 3. Passado isso, então, a gente sai do mundo ideal e a gente passa a trabalhar com esta realidade aqui. Questão:
Entendendo que é quando é estudo de caso a forma como eu devo proceder, entendendo quando é só dissertação a forma como eu devo proceder. A diferença é muito simples, tá? Daqui a pouco eu comento aqui por alto, pra gente começar aqui na nossa apresentação. Então essa é a questão. A banca falou que vai tratar de conhecimentos específicos. Então, às vezes, o aluno fica muito apreensivo se ela vai trabalhar com jurisprudência, o caso do pessoal, né? Principalmente o pessoal do judiciário. O que ela vai fazer? Não, gente, é uma banca que pega coisas muito simples. Muito simples. Só pra vocês terem noção, às vezes a banca costuma cobrar em prova de procurador artigo 5º da Constituição. Mas por que ela faz isso? Porque ela fica de olho na expressão. O que ela faz? Na hora de avaliar, ela pega esses 40 pontos e pega, por exemplo, o item 1 da pergunta. Tá? Ela gosta de trabalhar com itens. Ela pega o item 1. E aqui está uma parte da resposta. Ela coloca aqui, por exemplo, 5 pontos. Aqui neste mesmo item tem uma parte Y, ela coloca 10 pontos. Tá certo? Suponhamos então que o item 1 valha 15 pontos em 40. Então ela costuma fazer essa secção. E normalmente ela faz uma secção até bastante irmanada, porque ela faz perguntas muito objetivas. Então, se você responde objetivamente, ela já te dá metade dos pontos pela resposta objetiva e pela fundamentação, ou seja, no momento que você explica, ela te dá mais metade dos pontos. Tá bom? Então é bem assim que a IBFC trabalha. Apesar de pedir questões simples, IBFC costuma pedir questões com muito conteúdo. Então, às vezes o aluno fala assim, nossa, até alcançar 25 linhas. Não, o difícil vai ser você escrever tudo em 30. A banca costuma fazer isso, tá? Não quer dizer que ela faça sempre. Mas, às vezes ela faz esse tipo de situação, como ela fez no escrivão da PC. Eu tô falando do concurso mais recente, tá, gente? Com esse tipo de exercício. No escrivão da PC Ceará. E ali ela trouxe uma questão que era enorme. Falando sobre a Lei Maria da Penha, por exemplo, não é? Sobre procedimentos, a Lei Maria da Penha que tem lá os procedimentos, requisitos, não é? E providências são tomadas pelas autoridades públicas quando chega uma mulher em estado de violência. E ali ela fez uma pergunta bem assim decorebinha mesmo na Lei Maria da Penha, que geralmente os escrivães estudam bastante a parte do acolhimento policial por autoridade policial. E era muita coisa para poder dar conta daquilo tudo enquadrado direitinho naquele espaço, que a banca deu um espaço muito pequeno para os alunos discorrerem sobre o assunto, espaço de 10 linhas ou 15. O cara teria que espremer a laranja mesmo das linhas, tá? Então acontece isso. Você tem que usar muito da tua inteligência para poder falar de forma mais rápida, tá bom? Então é um detalhe.